prosseguiremos com a leitura do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium. Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro. Entretanto, a autenticidade da obra foi mantida. Capítulo 11. Alvoroço no Palácio Real de Angedur. Entre os doutos e instruídos anciãs de Éons que se fizeram presentes no Supremo Conselho Real, um renomado sábio se pronunciou. Escutem com atenção e reflitam. Há muitos anos eu estive como mestre de Kalu. Lembro-me muito bem que ele era bastante dedicado. E Kalu sempre estava com supina atenção aos estudos da Era Original e da Batalha Celestial. E destes fatos ele havia aprendido com intensidade. Do undífero celestial Terã e de suas veias auridiadas ele adquiriu vasto conhecimento. Sendo assim, na real hipótese de Kalu ter voejado para além do anel de Terã, certamente seu resguardo se encontra em Terax, o 7º planeta. Dentre os príncipes que compunham o Concílio Real, o resoluto príncipe Alil, nobre senhor, apoderou-se da palavra. Ele era o primeiro filho de Canu, gerado no ventre de Akanu, sua esposa oficial. O nobre príncipe, que se nutria à frente da sucessão de Canu ao trono, proferindo termos de cautela, sugeriu. E Kalu não tem direito de impor condições. O trono real de Lumak não pode ceder a chantagens. Ele tem que se manter acima de qualquer ameaça. Não podemos esquecer que as calamidades em nosso planeta não minoraram no reinado de Kalu, mas cresceram. E lembrem-se todos que foi uma honrada justa por um singular combate que ele perdeu seu direito pelo trono. Agora, nós precisamos de provas, e não apenas de palavras. Não há certeza de que Kalu tenha encontrado Auridium em Terax. Nós carecemos das evidências deste fato. Além do que, devemos questionar se o Auridium que há em Terax será capaz de restaurar nossa atmosfera. Entre tantas outras muitas questões que formulou, assim Alil expressou seus argumentos. E mostrando-se a Assembleia de absoluta concordância com as proposições de Alil, Canu decidiu informar a Ikalu as resoluções do Concílio Real, exigindo as corroborativas provas do Auridium. Então Canu transmitiu a Ikalu. Ikalu, estamos de volta! Você está ouvindo? Ao telefone, descontraído e confiante, Ikalu respondeu. Olá, Canu! Enquanto eu esperava seu contato, estava observando os belos pássaros voando. E ainda não vi nenhum igual ao que temos em Lumak. Então, Canu, o que o Conselho decidiu sobre minha petição? E de forma respeitosa, o Alto Senhor de Lumak lhe informou das decisivas disposições do Conselho. Ikalu, a princípio, todos estamos propensos a concordar, mas o Conselho está tendo dificuldades em digerir tudo isso. Você deve nos enviar provas do Auridium, e de posse delas, eles poderão julgar a questão apresentada. E depois, Ikalu, aguarde que faremos contato assim que deliberarem. Em Terax, Ikalu ponderou o mérito da mensagem e, com bastante segurança, depressa respondeu. Tá bem, Canu. Eu transmitirei um bloco de dados imediatamente. Eu também enviarei um belo relatório detalhando minha viagem e muito do que eu vi em Terax. E logo Ikalu começou a transmitir seus segredos. De sua viagem e de seus perigos, o explorador não poupou minudências. Apresentou sua exploração dos alagados em detalhes. E dos peixes e das frutas do pomar, o pioneiro de Terax fez um verdadeiro relato. Ikalu abarcou os pormenores da beleza de Terax, desde as intensas cores da natureza do planeta até os brilhantes raios de Taisum. Nada deixou faltar em seu longo relatório. E depois de enviar os dados narrando sua jornada, Ikalu extraiu o holocristal de registros do auridímetro e, inserindo-o no querubim, transmitiu os dados de sua análise pelo feixe usual do telefone, autenticando sua origem. A seguir, Ikalu, o pretenso socorrista, exigiu com rigor. Agora que as provas do Auridium foram entregues, que eu seja declarado Shaddai de Lumak. Vocês precisam determinar que todos se inclinam ante as minhas ordens. O Conselho Real Palaciano se assombrou com a ameaça de Ikalu, e após analisarem os dados recebidos de Terax, em Lumak a confusão aumentou.
fazendo com que os acisados conselheiros arrazoassem entre si. Nós poderíamos ter uma situação perigosa nas mãos. E Kalu pode muito bem nos bombardear. Precisamos ser bem cautelosos, pois o perigo espreita ao derredor de Kalu. É verdade. Sem avaliar as consequências, ele abriu um atalho através do anel de Teran com cápsulas de Hadrons. Pois é, e de posse das munidas ogivas de Mijor, ele poderá causar estragos maiores em Lumak. Sim, eu sinto que ele pode usar as ogivas contra nós. No momento, Lumak ainda está na região de Taisum. Por acaso estaria Kalu buscando alargar as nossas desgraças? Mas como devemos alinhar a questão do trono? Exato. Quem haverá de ser o Shaddai? Kanu ou Ikalu? Enraivecido, Alil passou a discorrer. O conselho está receoso com Ikalu, e eu também não confio nele. Eu sinto que Ikalu é perigoso. E mesmo que ele tenha achado Auridium, não se esqueça de que ele ainda tem 7 ogivas de Mijor avivadas que podem ser usadas contra nós. Ele nos diz ter achado Auridium, mas como podemos acreditar que há o suficiente nas águas de Terax? Ademais, em que condição ambiental o Auridium se encontra e como faremos para transportá-lo até Lumak? E como cruzaremos o anel de Teran em segurança? Mas interrompendo as estranhas conjecturas que se avivavam no Concílio Real, Kanu, que a tudo ouvia com atenção e em paralelo arrazoava, admoestou assegurando. Deixem de balela, e Kalu está bem longe de nós agora, o bastante para lhe responder fogo se ele se volver agressivo. Escutem, Kalu está isolado em um planeta estranho, e assim como nós, precisamos dele para obter o Auridium. Ele depende de nós para retornar à sua família e à sociedade. Então, nós precisamos começar já a debater a questão do Auridium e de sua possível ascensão ao trono como Shaddai. E devemos aquilatar nossa sabedoria, pois uma vez que ainda estamos nas proximidades do Solar Taisum, perto do circuito de Terax, Kalu pode muito bem bombardear Lumak se ele não estiver satisfeito com nossa proposta. Na grande assembleia havia muita consternação. Só de avaliar ter que substituir o Altíssimo já era certamente um gravíssimo assunto. Kanu não se fez Shaddai apenas por ascendência, mas ele tinha obtido o régio trono em lícito combate e sem artimanhas. Os deprecados conselheiros ainda se aventavam em busca de uma solução satisfatória, quando mais um dos príncipes, filho de Kanu, se adiantou para falar. Desta vez era Anxur, o primogênito, que ergueria sua sonora voz a fazer-se ouvir. Como ele era um príncipe que possuía sabedoria em todas as matérias, entre os sábios, doutos e cientistas, ele havia obtido o máximo reconhecimento. Dos segredos das águas, ele era o maior dos catedráticos. Ele apresentava por nome Anxur, mas no círculo dos louváveis acadêmicos e cientistas, ele era cognominado com orgulho pelo epíteto Anki, dominador das ídolos. O sábio príncipe Anxur, o primeiro filho de Kanu a nascer, estava casado com Zaquina, uma filha do afamado Ikalu. A formosa mãe de Anxur se chamava Kintsu e era uma concubina de Kanu. Então o príncipe Anxur se levantou e se dirigiu ao cerne do Conselho Real, e perpassando um olhar percussiente por todos os presentes, que atentos o observavam com estima e enlevo, diante de seu pai, o Shaddai, e à vista de todos, deu início à sua explanação. Bem, como todos sabem, o meu pai por nascimento, em verdade, é o Senhor Kanu, nosso Shaddai. Mas entendam que, por matrimônio, Kalu se tornou igualmente um pai para mim, como a finalidade de meus esponsais foi a de tornar as duas famílias uníssonas. Isso faz de mim, Destarte, o candidato mais adequado para solucionar esta conflitante demanda. Considerem também que lá, em algures deste celestial por nós desconhecido, de certo enfrentando pensamentos sombrios, possa estar o único capaz de salvar a vida em nosso planeta. Sendo assim, eu rogo a este conselho que me permita ser o reparador de roturas nesta delicada questão. Arranjando uma pausa, Anxur observou a todos os presentes buscando avaliar suas reações, e notando que o escutavam com botada atenção e sempre olhavam com ar de aprovação, o príncipe seguiu com suas proposições. Por ordem do Shaddai, eu venho trabalhando em um planeamento que denominei de Projeto Auridium. Este projeto consiste em elaborar equipamentos, máquinas e queruvins mais velozes e resistentes, apropriados para detectar, extrair e transportar o Auridium dos céus. Muitos testes e simulações foram realizados na base tecnológica de Vigata e também no espaço.
no decorrer das pesquisas, enormes avanços científicos ocorreram, promissores e eficazes. Por meio do desenvolvimento de numerosas teorias, cálculos e exames, muitas surpresas e condições inusitadas nos foram reveladas e compreendidas. Alguns paradigmas científicos foram quebrados no momento em que muitos enigmas foram desvendados. E de caráter tão formidavelmente inesperado quanto incrivelmente perigoso, nós avançamos. Por fruto, eu projetei um defletor gravitacional que opera realizando tanto a conversão quanto a inversão da força de atração gravitacional planetária. Instalado, o defletor gera uma eficiente e controlada rede de força atrativa repulsiva no entorno do querubim. O defletor não age somente no exterior do querubim. Ele também regula e estabiliza a gravidade em seu interior por setores, positivando, negativando ou mesmo neutralizando. Sua hábil competência possibilita que os querubins se estabilizem inertes na baixa e na alta atmosfera, permitindo que eles se alinhem de forma vertical, horizontal e até mesmo diagonal. Eu também desenvolvi um material para ser usado como revestimento nos querubins, que chamamos de piaço. Ele é um não-metal sintético, impermeável e flexível, que suporta temperaturas extremas de calor e frio, ainda mais leve e mais resistente que qualquer metal conhecido. E quanto ao cristal negro Moonki, eu consegui estabilizá-lo, e para ser usado como fonte de energia nos novos propulsores leptônicos, eu alcancei a estabilização do cristal negro de Moonki. Bem regulado, ele pode ser usado em outros meios de propulsão. Deste modo, através de um grande salto tecnológico, nós superamos a barreira da velocidade 0.99 luz das viagens subtáquion e alcançamos viajar até a velocidade 1.5 luz no campo hipertáquion, através do fluxo de neutrinos estelares. Enfim, os resultados comprovam um grande sucesso, e diante destes fatos, aceitem que eu seja o emissário de Canu anti-Ikalu, para oferecer assistência in situ à sua descoberta, bem como corroborá-la. Permitam que eu viaje a Terax em um alentado querubim através de uma passagem que riscarei no anel de Terã com água, e não com fogo. Elejam-me o responsável pela obtenção do precioso aurídium das águas de Terax para ser enviado a Lumak. E enquanto se aguarda um veredito das sortes, que Ikalu seja o senhor de Terax, e eu, na posição de Shadon, serei o capitão da missão. E no caso do aurídium de Terax salvar nosso planeta, restaurando a saúde nos campos, que haja uma segunda luta para se definir quem governará Lumak. Na grande assembleia, os príncipes, os conselheiros, os capitães e os sábios anciães escutaram as eloquentes e dissuasivas palavras do príncipe Anxur com forte apreço e grande admiração. E o capitão Urudik, um elevado príncipe, ressaltou: E como Anxur é o único em que Ikalu será capaz de confiar, eu creio que esta é uma esplêndida ideia. A dissertação de Anxur estava coalhada de sabedoria, pois oferecia uma perfeita e imediata solução ao conflito. Como príncipe e filho do Shaddai no trono, a ele seria confiada a função de comandante, auferindo o título de Shadon. Então, unânime aos demais, Canu declarou embevecido com a proposta de seu primogênito. A mim, que assim seja, que o príncipe Anxur viaje em missão para Terax, e que se estabeleça a prova do aurídium. Se Terax prover o meio de salvar Lumak, eu lutarei com Ikalu pela segunda vez, e que o vencedor da peleja seja o Shaddai de Lumak. Precisamos informar a Ikalu imediatamente da nossa decisão, antes que a situação fuja de nosso controle. Assim transmitiram ao distante Ikalu a deliberação da Assembleia. E após sopesá-la, o Ei-Shaddai as acatou. Temos um acordo. Eu confio em Anxur, que o meu filho por matrimônio venha a Terax, e que por ele se obtenha o aurídium das águas, que se institua a prova do aurídium para a salvação de Lumak. E tão logo seja definida a condição salvítica do aurídium de Terax, que seja constituída uma segunda justa pelo trono de Lumak, entre Canu e eu, que se escreva e que se cumpra. Então, firmando o acordo diante do insigne concílio real, o alto senhor Canu asseverou ao Telépode: A mim, que assim seja, que se escreva e que se cumpra. Adeus, Ikalu. Vamos começar os planos da viagem de imediato. Que haja paz e segurança para você em Terax. Exultante com o desfecho do pacto, o príncipe Anxur pegou o telefone e ofereceu seu ombro amigo ao seu sogro. Olá, Ikalu. Nós estaremos em contato permanente até nosso encontro.
que seu tempo de espera até minha chegada seja pacífico e não muito solitário. Vamos acelerar o máximo que pudermos. Tchau. Anki, como é bom ouvir sua voz. Sim, manteremos contato. Eu tenho importantes fatos a te relatar. Saúda minha família por mim. Diga-lhes que eu os amo e cuide bem deles. Até breve, meu filho amado. Todos concordaram, exceto o príncipe Alil, que fez uma objeção. Entretanto, nada mais poderia ser feito, pois depois de decretada, a decisão do Shaddai era inalterável. O príncipe Anxur consultou com os anciãos de Elrond, em especial com Corachatu, um Mentats, depois seguiu para o espaçoporto de Angdo, onde se reuniu com os capitães e os atualizou. Além dos equipamentos e maquinários especiais que estão sendo criados para a empreitada, um querubim K-56, como jamais visto em Lumak, está em fase final de construção. Devido ao Muonki, o agente gerador de energia dinâmica, este querubim apresenta elevada propulsão iônica, bem como eficiente potência inercial. Além, é claro, de um potente e controlável campo de força, indispensável às viagens hipertáquion. Para completar os 50 passageiros, além de mim e do meu vizir, eu irei eleger 2 capitães, um cientista e mais 45 especialistas de diversas áreas. Eu irei escolher a tripulação conforme suas habilidades e instruirei a todos pessoalmente, para não haver erros na missão. O Stellarium, como eu nomeei o primeiro querubim da classe estelar, também levará 6 toneladas de carga bruta. Tão logo em casa, o príncipe Anxur tratou de dar as boas notícias a Aquina, alegrando assim seu coração. E após algum tempo com sua família, Anxur se recolheu em seu gabinete para refletir sobre suas futuras ações. Havia muito para se planejar. E estando para terminar o Shabaal, ao tempo que contemplava os percalços da missão, Anxur se encontrava com uma taça de xerabe da casta feteasca a saborear. Logo a mente do príncipe passou a avaliar como extrair e transportar o Auridium. Anxur estudou a transmissão de Ikalu com votada atenção, ponderou em pedir novas provas com resultados mais detalhados, depois desenhou um mapa dos caminhos para a missão e a gravou em um holocristal das rotas. Já havia transcorrido mais da metade da grande volta de Lumak com os preparativos da impetuosa missão, e Anki passou maior parte do tempo com sua equipe de cientistas, idealizando ditosas soluções para as amplas reflexões. Como converter a água em força de ataque contra os asteroides do Anel de Teran? Qual o volume de água que se irá precisar e como armazená-la no querubim? Onde fazer a reposição da água, se for necessário? Por diversas vezes, Ikalu contactou seu filho por matrimônio para provê-lo de informações, desde provisão de místeres alimentos cogentes à viagem até os peculiares detalhes sobre o planeta, do clima, da composição da atmosfera, da gravidade, da temperatura, do magnetismo. De tudo Ikalu relatou para Anxur, seu genro. Objetivando o bom cumprimento da missão Auridium, o prógono Ikalu sugeriu a Anki que analisasse os fatores responsáveis pelo seu marcador de tempo estar avariado. Ikalu avisou que, ao chegar em Terax, ele ficou oscilando e, após um período, se desligou completamente. Escutando atentamente a Ikalu, Anxur fez uma pré-análise mental e antecipou um diagnóstico ao seu sogro. Bem, Ikalu, pode ter ocorrido devido a vários fatores. Entre eles estão as voltas de Terax em seu eixo ou ao redor do solar amarelo, a rede de Riá, os neutrininos de Taisum e até mesmo a força do núcleo do planeta. Faremos estudos para sanar este problema, mas por favor, continue a nos descrever todas as anormalidades que possa considerar importantes. Aqui em Angdo, estamos formando uma equipe especial de heróis e organizando os preparativos para a nossa tão almejada jornada. Aliás, tenho boas notícias. A primeira é que a sua família está bem. Todos estão felizes em ter notícias suas e mandam lembranças. A segunda é que eu levarei um cântaro de xerabe elaborado de estrúgure alba e outro de estrúgure niagra. São preciosidades da casta feteasca que eu tenho cultivado em minha gradina. Ah, e também estarei levando uma boa quantidade de ázimo de Hakba e de olivate azul de Charduru. Forte abraço e até breve. Neste momento, interrompeu Eldoranque de estalo a crônica e, colocando-se de pé, convidou os cuidadosos perlustradores para um intenso e irresistível jantar.
E para compensar o pseudo-almoço, o guardião se pôs a organizar um vigoroso prato de carne de solar com macaxeira e queijo coalho regado a manteiga de garrafa. Durante a refeição, enquanto se servia de mais uma porção de queijo coalho, Haroldo argumentou ao ancião de Eras. Percebemos que as dúvidas que temos estão sendo dirimidas no decorrer da narração. Exceção em casos extremos, evitaremos ao máximo realizar qualquer tipo de pergunta que nos vier à mente. E por não demonstrarem, Arxênio e Haroldo, sinais de cansaço, deliberaram entre si para adentrarem a noite com a empolgante crônica. E passado um elevado intervalo de supimpa nutrição, o guardião de Terax se dirigiu ao núcleo de controle, e lá confirmou que a proteção e o bem-estar dos familiares de Arxênio e Haroldo ocorreram com satisfação. E depois de estabelecidos, relaxados e serenados na sala gótica, Eldoranque retomou a crônica. Assim termina o capítulo 11 do livro A Saga dos Elohins, Missão Auridium.